da reconstrução desse país, reconstrução de valores solidários, valores sociais, né? Então, tudo é importante a gente saber, né? A gente entender o cenário que se apresenta sobre as coisas. O que cenário é esse? Que eu falo que é o senso comum, que é aquilo que a gente ouve, que a mídia nos traz, aquilo que a gente vê no nosso dia a dia, entendeu? Então, essa primeira parte é sobre isso. Eu andei pesquisando charges, fóruns, né? E eu encontrei várias coisas. Eu fui no Facebook do Jair Bolsonaro, ele coloca assim: para as estatísticas do PT, vagabundo também é trabalhador. Gente, as ideias, elas vão sendo disseminadas, é um processo, disseminação, internalização e reprodução. Você reproduz aquilo que você ouve, né? Mas para você reproduzir, você tem que comprar essa ideia, não é verdade? Você tem que comprar. Então, se você achou que aquilo ali é uma verdade, você vai internalizar e você vai reproduzir, não é? E o trabalho de disseminação da desinformação foi e está sendo muito bem feito, com muita eficácia, sabe? Então, aqui, ó. Aí ele escreveu lá no Facebook dele, olha só. O IBGE, guarda, o IBGE, para chegar à taxa de desemprego, considera como empregado o vendedor de balas do sinal de trânsito, o mendigo da sua rua, os beneficiários do Bolsa Família, aquela que ganha vida fácil, aquele que vive de mesada dos pais, o beneficiário do seguro-desemprego, a turma do MST e MTST, aquele que vive de bico, o militante que vive de pão com mortandela, o desempregado que esteve pelo menos um dia empregado nos últimos 365 dias, o vagabundo por natureza, por exemplo, aquele que vive do partidão. Gente, isso está escrito lá no Facebook. Uma pequena taxa de desemprego tem como reflexo direto também uma pequena taxa de mortes violentas por 100 mil habitantes. Temos uma das maiores taxas de mortes violentas do mundo, 27 por 100 mil habitantes. Logo, a taxa de desemprego divulgada pelo governo do PT é mentirosa. Aí eu lembrei de um triste momento, no início de 2019. Um aluno que eu tinha, muito bom, menino, aplicado, dedicado. E aí eu estava falando alguma coisa sobre estatística e ele revidou assim, sabe, de imediato, ele falando que IBGE, esses órgãos de pesquisa eram tudo uma fraude. Eu fiquei assim espantada, eu nunca tinha escutado uma coisa dessa. Aí eu falei, mas como assim? Você está falando do IBGE, um instituto importante, através das estatísticas que a gente elabora as políticas públicas? De onde você tirou isso? Professora, foi o Olavo de Carvalho. Aí ele me mostrou o livro. Eu não sei se foi chamado Idiota. Eu já tentei procurar, mas eu não lembro. Eu fiquei passada com aquela conversa. E dali foi para piorando, né? Aí eu lembrei desse momento triste e fui procurar o Olavo de Carvalho sobre o IBGE. Ele escreveu no Twitter dele, em 3 de março de 2020, ele escreveu:
O IBGE é um órgão de propaganda petista. Os números não mentem. Quem mente é o IBGE. Ora, teve 2,600 curtidas, 5 comentários e 297 compartilhamentos. Bom, aí a gente pensa o seguinte: quando você compartilha alguma coisa, é porque você avaliou como que aquilo foi importante para você, e se foi importante para você, pode ser importante para outra pessoa. Eu não vou compartilhar qualquer coisa, né? Eu posso também compartilhar alguma coisa que eu não goste, mas com um comentário crítico, não é? Mas eu não sei, mas me parece que esses 297 compartilhamentos foi de pessoas que acreditaram nessa colocação de Olavo de Carvalho. Por que eu penso assim? Por conta da disseminação de uma qualificação fraudulenta de um, de um, de um perfil maquiado de credibilidade que foi sendo disseminada na população, que aí, bom, o que ele fala é igual o Leonardo Boff. É uma comparação horrorosa, né? Mas enfim, para um contraponto, né? O que o Leonardo Boff fala, eu vou escutar, porque sempre uma pessoa que tem ali a dizer alguma coisa importante para a sociedade, assim como o empresário Odegragel, Frei Beto, que são pessoas que sempre prezaram por valores sociais, né? De solidariedade, de reflexão, de análise crítica da realidade. Então a gente ouve, né? Mas enfim, o cenário foi muito bem montado, né? Então você veja que, olha, como a coisa vai. Olavo de Carvalho, de um lado, ele foi realmente o grande ideólogo desse movimento chamado bolsonarista, né? Então, Olavo de Carvalho de um lado, o Jair Bolsonaro com seus filhos de outro, disseminando desinformação e assim vai. Aí, 25 de setembro de 2018, ele falando, Bolsonaro, sobre o Bolsa Família. Então, olha só o que as pessoas comentaram. Foram vários comentários, tá? Aliás, foram 2.800 comentários, 11 mil compartilhamentos dessas coisas que Bolsonaro falou contra o Bolsa Família. Veja bem, ó, capitão, são várias pessoas que eu botei aqui. Capitão, muita gente humilde está com medo de perder o benefício. Grave um vídeo curto e de simples compreensão de que não vai tirar o benefício deles. O senhor vai quebrar a única arma do PT que o PT usa para chantagear os mais humildes. Outro, Bolsa Família é uma fraude. Eu, desempregada com um filho menor, sendo mãe solteira, não consegui o benefício porque alegaram que R$ 200 de pensão alimentícia era renda. E uma amiga minha, casada com filhos e marido, empregada, conseguiu numa boa. É fraude. Vai vendo. Você mesmo aí, você pode conhecer alguém do seu convívio, né, que esteja recebendo a Bolsa Família sem estar qualificada.
não é? Outro, Bolsa Família para alguns deveria se chamar Bolsa Cachaça. Quer beber? Vai trabalhar. Outro, conheci gente empregada e com casa aqui em São Paulo que recebia Bolsa Família pelo Ceará. Há anos estabelecida em São Paulo, essa gente quer um governo honesto? Mais dois. A melhor bolsa que o governo poderia dar a uma família de baixa renda é uma que fosse suficiente para a mãe fazer uma faculdade à distância, que muitas vezes custa menos de R$ 300. Daí ela se qualificaria de alguma forma e iria trabalhar e largar de fazer filho. E a última, que são 2.800 comentários, né? Não se dá o peixe, se dá a vara para que aprendam a pescar. Empregos são a solução, 17 deles. Eu também escutei, né, de pessoas conhecidas, é isso aí. O Lula, em vez de dar Bolsa Família, deveria dar emprego, deveria dar cursos para que a pessoa aprenda uma profissão e vá ganhar o seu dinheiro. Então eu fui com esses comentários para casa, fui pesquisar para saber realmente o que era Bolsa Família. Bom, antes de continuar, vou voltar aqui para o senso comum, né? Então, e citando Sócrates, a maior causa do mal é a ignorância. Sócrates já dizia isso há 3.000 anos atrás. O senso comum é um tipo de pensamento que não foi testado, verificado ou metodicamente analisado. Quando você fala em método, a ciência ela é marcada pelo método científico, né? Então, por exemplo, eu posso falar para você que essa caneta aqui é rosa. Então, a caneta rosa, tá, é rosa, ok. A caneta é rosa, pronto, guardo, acabou. Mas no momento em que eu começo a pensar, essa caneta é rosa, por quê? Porque existe caneta verde, caneta azul. E como é que se faz as cores? Esse material é o quê? É ferro? É aço? É plástico? É acrílico? E essa pontinha aqui? Essa pontinha aqui, ela é feita de quê? Esse material é igual a esse? A tinta, qual é o elemento que organiza? No momento que eu começo a fazer essas perguntas, eu estou fazendo ciência. A ciência é o aprofundamento do senso comum. O senso comum ele é importante, né? Porque parte da sua vivência, da sua observação, mas se a gente ficar só no senso comum, a gente não tem um aprofundamento. Então, é importante, né? Você testar, verificar, né? Aquela informação, no nosso caso. Da onde saiu aquilo? O senso comum, ele é um pensamento que não foi testado, não há comprovação científica. O uso de conceitos vagos, a ideia de alguma coisa. A ausência de definições claras. Eu vou dar alguns exemplos. Chá de boldo cura problemas no fígado. Ameixa e mamão ajudam a regular o intestino. Em time que está ganhando, não se mexe. Bolsa Família é cama para vagabundo. Nenhuma desses exemplos teve apoio na pesquisa, no estudo. Então, a questão do Bolsa Família, cama para vagabundo, começa no senso comum, naquilo que a gente ouve, né?
e não procura se aprofundar para saber a fonte daquelas informações, né? Aí a gente vai ver o seguinte, e vocês vão entender por quê, tá? Mais adiante. Então, o que a gente vai percebendo é um boicote ao IBGE, né? Quem escreve esse artigo, que é maior, eu peguei só um pedacinho, que é um artigo da Unesp, tá? É o mestre doutor em geografia Arthur Magon Whittaker. Ele fala o seguinte: o potencial de um censo para o planejamento e a gestão do Estado em suas instâncias federal, estadual ou municipal é, portanto, enorme. Pode-se conhecer o país e sua população para melhor se aplicar recursos, planejar ações, estudar e propor políticas, e inclusive prever problemas sociais e ambientais. E aí, por exemplo, a gravidez precoce. Como é que se faz? Por exemplo, aqui em Arraial do Cabo, nós tínhamos nos postos de saúde, não sei porque eu estou por fora um pouco agora, mas você chegava lá no posto de saúde, tinha uma caixinha com camisinhas, que qualquer pessoa podia pegar ali aquelas camisinhas, tá? Tinha também programas de prevenção na clínica da família, planejamento familiar, essas coisas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, como é que você planeja ou manda para o colégio esses projetos? Tinham outros também, tá? Na parte de meio ambiente, né? É a partir de uma estatística. Então, por exemplo, aqui em Arraial do Cabo, quantos por cento da população você vê a porcentagem? Quantos idosos tem? Quantas crianças? Quantos adolescentes? Que tipos de problemas, né, aquele município está enfrentando para poder, então, a partir da estatística, elaborar políticas, programas, né, que atinjam diretamente aquele problema, né, aquela situação. Então, a falta de lazer, né, a falta de transporte, por exemplo, né? Você tem condições de saber quantas mulheres tem, quantas meninas. Então, a partir daquela estatística, a partir dos problemas levantados, você pode elaborar programas e políticas mais eficazes, mais efetivas. Eu já estou te dando um spoiler para você entender por que o Bolsa Família foi criado, tá? Então não foi criado do nada, mas vamos lá, vamos por partes, né? Então, por que esse boicote ao IBGE? Uma instituição criada no governo de Getúlio Vargas, gente, em 1936. Então não é... Tudo pode ser aparelhado, tudo pode tudo, tá? A gente parte daí para não ficar falando toda hora, né? Mas também tudo tem limite, né? Você não joga fora órgãos tão importantes assim, né? E eles não foram criados do nada, né? Então, mas tudo tem um porquê. Por que foi criado, por que está sendo destruído. São esses porquês que a gente precisa entender, não é? Bom, então, o Arthur, então ele fala isso, né? O potencial de um censo para o planejamento e a gestão do Estado, e principalmente, é importante frisar, aplicar recursos, saber aonde vai aplicar, né? Planejar ações, estudar, propor políticas, inclusive prevendo problemas sociais e ambientais.
né? Por que então, ele levanta, né? Há um boicote ao censo demográfico e ao IBGE no governo Bolsonaro. Esse artigo ele escreveu em 2021. Tudo isso eu vou botar na descrição. Posso pensar em duas respostas básicas: ignorância avassaladora e desejo de ocultar da população seu próprio retrato, como faria Dorian Gray, sabedor de seu esfacelamento. A ignorância parece provir de um ministro da Economia que sequer deve saber que muitos dos dados que os bancos privados e as grandes empresas dos quais é signatário usam para suas estratégias de marketing e de localização que são obtidos no IBGE. Ou faria justamente por disso saber, né? Olha, quando você quer ver uma coisa, aqui eu dou um salve para o Carlos Rosenbach, que foi o primeiro pesquisador que tem um livro maravilhoso, que eu esqueci agora, sobre a questão da população negra no censo. Vê se você consegue entender. Não estou enrolando não, é para você, né, ficar bem registrado e você entender. Teve eu fiz um trabalho sobre isso, mas eu não estou lembrando agora. Mas teve um ano em que a cor foi retirada do censo, tá? O que acontece? Isso não me lembro se foi durante o anterior a Collor ou depois de Collor, não vou lembrar agora, vou ficar devendo. Mas teve um ano em que a cor foi retirada do censo. Gente, vocês não sabem o prejuízo causado. Por quê? Quando você tira a cor do censo, você retira a situação da população em seus critérios de diversidade étnico-racial. Então, quantas pessoas negras chegaram à universidade? Quantas pessoas negras não têm acesso a uma saúde integral? E várias outras questões que ficaram sem resposta, porque não se tinha delimitado, né, essa categoria, essa questão, né, da cor. Por exemplo, quando quando foi elaborada a lei de cotas, dentro de um programa maior, vai guardando isso, que a lei de cotas não é isolada, ela faz parte de um programa maior que se chama Ações Afirmativas. A lei de cotas é uma das ações, né? Então, quando foi elaborada a lei de cotas, ela foi elaborada a partir de uma estatística, entendeu? Que viram que grande parte da juventude negra não conseguia chegar à universidade. Aliás, isso eu lembro, 2% da população negra, da juventude negra, conseguia chegar à universidade. Então, você veja como é importante o censo, né? E aí também, além desse boicote, junto, né, e acredito eu que é dentro de uma mesma política, Olavo de Carvalho, o bionômio, né, Olavo de Carvalho e Bolsonaro, né, então você vai ter esse boicote que vai passando através das redes sociais, foi sendo passado para a população que comprou a ideia. Por quê? Uma população baseada apenas no senso comum, entendeu? Que não procurou saber o que estava acontecendo, da onde se estava tirando aquilo,
Isso era uma lei? Não era? Como é que é isso? Simplesmente comprou a ideia. Uma outra pessoa, quando o Olavo de Carvalho escreveu isso, em 3 de março de 2020, o IBGE é um órgão de propaganda petista, os números não mentem, quem mente é o IBGE, e teve 297 compartilhamentos. Uma pessoa viu assim, isso foi no Facebook do Jair Bolsonaro. Verdade, mestre. Sempre falei que números apresentados como oficiais eram a verdadeira farsa, ministrada pelo órgão de propaganda estatal, IBGE. O mesmo que faz todo país comunista. Eu perguntaria a essa pessoa, você sabe o que é comunismo? Eu já fiz uma live sobre isso, né? Não vou me alongar aqui. Mas então vamos entender o que é políticas públicas, tá? Políticas públicas são uma parte fundamental do funcionamento e desenvolvimento de uma sociedade. Elas influenciam a maneira como os recursos e investimentos são alocados para fins específicos, com foco na melhoria da qualidade da população, qualidade de vida da população. Um outro conceito que é importante a gente entender é o conceito de extrema pobreza. Segundo o Banco Mundial, a definição de pobreza consiste na incapacidade de atingir um padrão de vida mínimo. Vamos ver o que é isso. Desde os anos 1980, o Banco Mundial vem atuando como importante formulador de recomendações políticas para os países da periferia e como disseminador, junto com o FMI, das políticas de cunho neoliberal. Olha só, gente, é isso que eu falo para vocês, da gente ler e compreender o que leu através do quê? Da pesquisa, da análise, da interpretação. Isso é fundamental. Olha só quanta coisa tem aqui, ó. O conceito de padrão. O conceito de padrão de vida mínimo. O que isso significa padrão de vida mínimo para você viver? Para você. Outra coisa, o que é Banco Mundial? O que significa o Banco Mundial para a América Latina? O FMI, você sabe o que é isso? Outra coisa que é fundamental, países de periferia. O que significa esse conceito de países da periferia? E outra mais importante que eu venho falando já há tempos, e principalmente a partir daquela série sobre agências reguladoras, da implantação do sistema neoliberal a partir principalmente do Fernando Collor de Mello. Olha quanta coisa está aí. Depois a gente vai desdobrar esse trecho, tá? Ou no final dessa live ou depois, vamos ver. Então, vamos entender padrão de vida mínimo. O padrão de vida mínimo deve ser avaliado pelo consumo, isto é, a despesa necessária para que se adquira um padrão mínimo de nutrição e outras necessidades básicas, e ainda uma quantia que permita a participação da pessoa na vida cotidiana da sociedade. Quantia mínima o quê? Para você comprar, para você consumir. Por quê? Dentro do sistema capitalista, não é? Nós vivemos do capital. Então, é de um princípio capitalista o consumo. Né? Trata-se de calcular um valor mínimo para cada país ou região e, em seguida, comparar esse valor encontrado com a renda dos indivíduos. Então, quando a gente
debate a questão do salário mínimo. Ou, lembrando aqui do Eduardo Suplicy, que até fez um livro sobre a renda mínima para o trabalhador, para o brasileiro, né? Aqueles que tiverem uma renda inferior a esse valor padrão, né, poderão ser considerados pobres e, portanto, sem condições de viver minimamente bem. Então, quando a gente vai analisar a existência das favelas, quando a gente vai analisar aquela fotografia icônica de Paraisópolis, né, da grande favela de Paraisópolis, quando a gente vai analisar aquela outra foto icônica que é de São Conrado, onde você tem a favela de um lado e os grandes condomínios de outro, de luxo, condomínios de luxo de outro, tá? Então, pobreza, incapacidade de atingir um padrão de vida mínimo. O termo incapacidade, no discurso do Banco Mundial, remete a duas questões: oportunidades econômicas e prestação de serviços sociais. Consequentemente, para combater a situação de pobreza de um indivíduo, devem ser implementadas políticas nesses dois campos. Então, quando você fala de oportunidades econômicas, a questão do emprego, por exemplo. Só que, gente, Banco Mundial, que dissemina a política neoliberal, olha só. Então, você vê as agências reguladoras, você vê aqui a questão do Bolsa Família, de programas sociais, que tenta equilibrar os efeitos danosos da política neoliberal sobre a classe trabalhadora, a base, né? E aqueles que nem trabalham. Então, quando você vai falar de extrema pobreza, você toca em conceitos aqui que são basilares para a gente entender todo esse caos que a gente está vivendo. Entendeu? Então, essa pessoa, que políticas ela elaborou, ela sancionou? Então, gente, é muito profundo isso. Quanto mais conhecimento, quanto mais informações a gente tiver, melhor. A lei, eu vou finalizar falando isso. A lei do Bolsa Família e a lei que, vamos dizer assim, é o guarda-chuva, que é o Plano Brasil Sem Miséria, é claríssimo, claríssimo. Eu vou até dar um spoiler aqui, olha. São 3 eixos. O Plano Brasil Sem Miséria parte de 3 eixos. O primeiro eixo, a garantia de renda, que é o quê? O Bolsa Família. O segundo eixo, acesso a serviços públicos, que é a água, a luz, os serviços de infraestrutura. E aí eu vou fazer um link com as agências reguladoras. Gente, é um imbróglio, que eu vou te dizer uma coisa. E o terceiro eixo é a inclusão produtiva. Quando as pessoas falam, o Lula, em vez de dar dinheiro, tinha que dar curso, tinha que dar emprego, isso tudo está incluído nos 3 eixos, gente. Mas o que a gente escuta? Nas redes sociais, na mídia tradicional. Gente, você vai ver aí nesse início de conversa, que o Bolsa Família não foi criado aleatoriamente, não é um programa demagógico. Mas se você chegar para mim e falar assim, mas Sônia, o que tem de gente ganhando Bolsa Família sem estar apto, eu vou dizer para você, eu sei. Mas vou dizer para você, e você vai ver junto comigo, né? A culpa é do governo que elaborou essa política, que não foi
o PT sistematizou, tá? Já estou dando spoiler. Porque desde o governo Getúlio Vargas, políticas públicas vêm sendo elaboradas, tá? Mas no governo Lula é que há essa sistematização desses programas, se organizou melhor esses programas, entendeu? Mas, principalmente no governo Fernando Henrique, que consolidou o sistema neoliberal, mas você vai entender tudo isso direitinho. Eu estou aqui, ó, atropelando para você ficar com um gostinho de quero mais, né? Então, você vai ver que sim, pessoas. Porque esse programa, gente, Bolsa Família, ó, vou terminar aqui. Esse programa Bolsa Família não é um programa para todos. Não é um programa para mim, talvez não seja para você. É um programa que nasceu específico. Está lá na lei, gente. Ó, aqui, está lá na lei. Ó, aqui. Eu vou deixar tudo isso na descrição, tá? Essa lei, o Bolsa Família foi em 2003. Depois ela é organizada dentro desse plano maior, que é o Brasil Sem Miséria, que vai ser sancionado em 2011, tá? Então, olha, o Plano Brasil Sem Miséria, assim como o Bolsa Família também, destina-se à população em situação de extrema pobreza. Por isso que tem o critério, é uma transferência de renda condicionada, entendeu? Então eu quero também receber R$ 600, mas dinheiro, gente, eu quero, mas eu estou apta, eu estou qualificada para me cadastrar no cadastro único para poder receber esse dinheiro do governo. É igual como é o valor de. Eu já recebi uma vez o valor de desemprego, esqueci agora o nome, gente. Quando você fica desempregado, você recebe durante acho que 6 meses, né? Um valor de desemprego. Mas a lei está aqui. O artigo 2º, perdão, o parágrafo único do artigo 2º, que aí você tem aqui, olha, para efeito deste decreto, considera-se em extrema pobreza aquela população com renda familiar per capita mensal de até R$ 70. Isso, os primeiros, né, que foi 2011, R$ 70. Depois eles foram, cada ano eles foram atualizando esse critério de renda, tá? Então, você tem aqui 2014, 2016, 2018, 2021. Em 2021, o critério para fins de disposto neste decreto considera-se em extrema pobreza a população com renda familiar per capita mensal de até R$ 100, tá? Per capita por pessoa, tá? R$ 100. Agora, 2023, dia 10 de julho, foi aqui esses dias, né? Mas foi 3 de março, a lei, as novas regras do Bolsa Família, o critério aqui é a renda per capita de R$ 218. Então, se você recebe mais de R$ 218 per capita, ou seja, você estará fora do Bolsa Família. E aquela amiga, aquela conhecida, aquela parente que recebe o Bolsa Família, mas você sabe que ela é empregada, ela recebe o salário mais do que salário mínimo, né? Como é que ela recebe? Ela não está qualificada. Se a lei está clara, então como é que essa pessoa recebe? Pulguinho, ó, né? Chama-se corrupção. Sabe aquele amiguinho na prefeitura? Tudo isso você vai saber, né?
Como é que você faz o cadastro? Quem supervisiona? Qual é o órgão fiscalizador? Né? Cada prefeitura tem o órgão, que se não me engano é o CRAS, onde você faz o cadastro para receber o Bolsa Família. Ali eles têm que fazer análise para ver se você está dentro do perfil. E olha, como é que você faz um cadastro falso, né? Você começa a receber o Bolsa Família e a prefeitura não vê. Tem alguma coisa aí, né? Então, que existe corrupção, existe. Agora a gente tem que entender, o governo tem que, né? O dever do governo é fazer sua parte, dentro de critérios, como eu falei para vocês, um deles é a estatística, né? Agora, se cidadãos corrompem e se deixam corromper, é isso que a gente tem que entender. Não é o programa que está errado. Seria errado nós termos um problema social e não ter políticas para tentar sanar esse problema, não é? É isso que a gente tem que entender. Bom, aqui eu termino a parte 1 para a gente entender o programa Bolsa Família. Eu vou colocar como bônus, para complementar esse entendimento da parte 1, eu vou fazer a leitura comentada do artigo Banco Mundial, Reforma dos Estados e Ajuste das Políticas Sociais na América Latina. De antemão, eu já te coloco que o Bolsa Família é também um programa do Banco Mundial. Foi também criada na esteira do sistema neoliberal. Então, é importante que você veja as agências reguladoras, que você entenda essa leitura desse artigo é muito importante. Nós precisamos entender os tipos de governo que nós legitimamos a partir do voto. Então, políticos comprometidos com esse sistema neoliberal e políticos que, sem conseguir destruir, sem conseguir reverter esse sistema que está implantado em todos os países, Europa, Estados Unidos, os grandes países imperialistas, dominantes. Então você vai ter governantes que, sem conseguir reverter de forma radical a implantação desse sistema no Brasil, vai tentar criar, sim, negociando e se articulando com esse sistema, vai tentar fazer frente paulatinamente, tentando tirar a classe trabalhadora dessa prisão. Não tem outra palavra, dessa prisão. Essa prisão da pobreza, essa prisão de estagnar a possibilidade da mobilidade social tão importante para você fazer esse movimento de classe, que é o governo Lula. Então, gente, não é questão de você apoiar ou não apoiar, isso é muito importante. Aqui não estamos fazendo apoio político, nós estamos tentando entender o tipo de governança que a gente legitima. Então, quando eu falo apoio crítico, é você tentar entender as decisões que são tomadas, as políticas que são elaboradas, para você, na hora do voto, você minimamente escolher um político que minimamente enfrente
esse sistema neoliberal que corroeu, que está corroendo toda a América Latina. Tá certo? Eu espero ter me feito entender. A própria leitura dos artigos, né? Eu acho que eu procuro fazer autoexplicativo. Se eu não conseguir me fazer entender, que você mesmo consiga entender. Porque volto a dizer e será mantra. Tudo isso que eu explico aqui vai redundar na sua decisão de escolher esse ou aquele. É o tempo todo que nós estamos falando aqui, conversando neste canal, é isso. Então, o que significa o seu voto para você e para mim e para nós todos? Entendeu? Então, vamos em frente. Então, eu vou colocar aqui também o nome do artigo para você saber, para você procurar. Vou colocar no card também. Tá bom? Tchau. Até a parte 2.